que somos chamados a ser família. E tentar entender o que significa ser família. E aí, de alguma forma, já foi nos soprado aos ouvidos o que significa ser família. Ou onde fomos convidados a nos tornarmos família. E como é que nós expressamos isso? Sendo comunidade de vida e de amor. Então, não basta ser comunidade, junção de homens e mulheres, junção de pessoas. Devemos ser uma comunidade de vida, que gera vida, a favor da vida, que vive eu sou o caminho, a verdade e a vida. E além desta vida que somos chamados a viver, devemos compreender que somos uma comunidade de amor. Amor que se doa, amor que se entrega, amor que perdoa, amor que suporta, amor que se alegra. Quer fazer a acolhida, Antônia? Faça a acolhida. Seja dos seus consagrados, benfeitores, dos casais que vieram. Nós queremos, com muito amor, acolher cada um de vocês. Vocês ouviram o chamado e não viraram o rosto, vocês aceitaram. Esse chamado, muito antes de ser chamado nosso, é o chamado de Deus para vocês, para que nós possamos começar o nosso ano na unção do Espírito. Que nós possamos começar esse ano motivados, animados, curados, porque muita cura vai acontecer aqui. Quando Deus reúne o seu povo, Ele tem um projeto, Ele tem um objetivo. E o objetivo dele é que nós tenhamos vida e vida em abundância. E essa vida em abundância passa pela nossa cura interior, pela nossa cura física, pela cura dos nossos relacionamentos. Então nós acolhemos com muito amor a cada um de vocês, os casais, os servos, os consagrados comprometidos, benfeitores e as nossas crianças que estão também já num ambiente diferenciado, para que possam também receber essa unção. Que Deus os abençoe, sejam todos bem-vindos e que a gente possa permanecer o resto do ano nessa unção do Senhor e nessa união, nessa unidade, querendo fazer com que o reino de Deus aconteça aqui, mas que nós possamos levar isso para a nossa casa e para a nossa família. Muito obrigada por terem vindo. Deus os abençoe. Amém. Amém. Depois da acolhida da Antônia, eu penso assim, que olhando para cada um, vemos o quanto Deus nos ama. Porque cada um tem uma história, cada um tem uma realidade, cada um vem de uma cultura, de um projeto. E de alguma forma, em algum momento, Deus nos chamou, nos tocou, nos uniu. Uniu a esta pessoa que está ao seu lado. Uniu a este grupo, e aí já são pequenas famílias que se uniram num grande projeto. Nós somos unidos numa dinâmica maior, num segmento de Deus. Então podemos dizer que Deus ama esse projeto. Deus ama esse itinerário que estamos iniciando. Alguns estão iniciando a caminhar. Alguns já estão há muito tempo nesse itinerário. Deus ama esse projeto. Deus tocou a mão nesse projeto. Deus tocou a mão nesse projeto. Vós sereis uma só carne. Desde que tornou a união de homem e mulher sacramento. Tornou a união do homem e da mulher sacramento, quer dizer, tornou sinal da sua presença no mundo. Não é qualquer união. O mundo prega diversos tipos de união. Tá bom. Mas sacramento, sinal da presença de Deus, transformadora, que reflete essa comunidade de vida, de amor, de entrega, de doação, de construção de um novo céu e uma nova terra,
se dá explicitamente no matrimônio. Por isso é que hoje nós estamos aqui para meditar um pouquinho sobre esse chamado divino. Esta união, que é sinal sensível, que é sinal da presença de Deus. Talvez em algum momento nós ainda não tomamos consciência de que eu e ela, eu e ele, formamos a presença de Deus. Somos o rosto de Deus. Somos duas metades que unidas formam o rosto de Deus. Hoje nós estamos sendo chamados a olhar para essa dinâmica da ação de Deus que continua construindo o mundo, continua edificando o seu reino, continua a sua obra criadora através da nossa meditação nesse momento, através do casal, do homem e da mulher. Então nós queremos descobrir, a que somos chamados? A que somos? É um chamado que nasce do coração de Deus e chega até a casa dos filhos. Família, torna-te aquilo que és, comunidade de vida e amor. Essa frase de São João Paulo II é um grito. Ele que andou pelo mundo inteiro, inclusive a nossa cidade de Campo Grande. Ele que veio a Campo Grande naquele 1991, em outubro, não por ser uma cidade que havia sido classificada com muitos divórcios, não. Ele veio porque aqui tinha uma porção dileta do povo de Deus. Ele veio para nós como pastor, como presença de Deus. E ele proclamou aos quatro ventos, aos quatro cantos: família, torna-te aquilo que és. Ele vai nos ajudar, afinal, o que é que nós somos? Comunidade de vida e amor. É um grito de esperança, é um chamamento. E eu quero começar dizendo algo que talvez alguém como você precisa ouvir hoje. Isso, ser comunidade de vida e de amor, não é um ideal inatingível. Porque quando você olha para a sua realidade de vida, de homem, de mulher, de batizado, de praticante ou não, de alguém que está caminhando ou não, com suas fragilidades, com seus pecados, com seus defeitos, com o seu matrimônio, quem sabe, cheio de cicatrizes, você vai dizer: isso aqui não é para mim. Não, meu filho, isso aqui é para você. Esse chamamento, ser comunidade de vida e amor, não é um ideal inatingível. Está ao nosso alcance. Para alguns, talvez deem passos mais rápidos, que seja mais fácil. Para outros casais, talvez os passos sejam mais lentos. Mas não é porque tem dificuldade de enxergar o Cristo, não é porque tem dificuldade de enxergar o matrimônio como sacramento, presença de Deus. É como o Antônio acabou de falar, porque precisamos ser curados. Precisamos ser curados de tudo aquilo que vimos, que presenciamos na nossa história. Ele veio de uma realidade abusiva, ele veio de uma realidade permissiva, ele veio de uma realidade de pais separados, ele veio de uma realidade distante de Deus. E ela também. Agora os dois, num dado momento, pela mão, pelo toque do Senhor, os dois se ajuntaram, decidiram se unir em matrimônio. Lá vai o padre brincar, né? Não foi aqui o pó do pirim-pim-pim da Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo. Não foi. Não é um passe de mágica. Não só pelo exercício da fé. Antônio acabou de falar, para haver matrimônio, há o sacramento, mas para haver sacramento,
precisamos ser curados. Porque muitos matrimônios são molos. Porque dentro do indivíduo havia até um desejo dele, mas não havia a matéria, a propensão, a disposição de viver o matrimônio. Há o desejo. Eu quero viver, eu quero ser fiel, eu quero amar minha família, eu quero me dedicar. Mas eu preciso, não é ela, não é ele, eu preciso entrar no processo de cura. Mas Fábio, você está falando de cura como se fosse algo mágico? Não, cura é trabalho. Vamos clamar sim ao Espírito Santo, vamos rezar sim ao Espírito Santo, mas através da oração, através daquilo que a igreja propõe, através daquilo que a ciência propõe, esse indivíduo precisa ser curado para que ele se abra. Essa pessoa precisa ser curada para que ela se abra. Hoje nós vamos caminhar por duas palavras que foram propostas. O título grande: fé e conversão. Exercício da fé, que vai levar. Vou mergulhar, vou fazer a experiência, vou me sentir tocado e vou criar consciência. Preciso mudar de vida. Preciso me converter. E aqui conversão, eu não quero tratar a conversão como algo moral. Não estamos aqui num diálogo moral. Não venho fazer uma teologia moral. Existe, vamos diferenciar moral de moralismo. Não, eu não venho nem para o moralismo e nem para o moral. Eu venho para tocar no seu coração. Eu venho para conversar com você, do jeito que você é. Porque a fé, quando é viva, transforma. Se ainda estamos naquele impasse. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Eu estou avançando, mas sempre com passos também para trás. Às vezes eu não quero dar esses passos para trás. Não quero. Alguém casou para machucar o outro? Levanta a mão quem casou pensando em machucar. Quem construiu família para se destruir ou destruir o outro? Alguém é louco para ter feito isso? Não. Eu quero avançar, mas parece que tem alguma coisa. Eu quero avançar, mas parece que tem alguma coisa. Não é porque eu não quero. Não é porque eu não tenho força. Porque as forças que me permitem, eu estou avançando. Não é verdade? Eu estou indo para a frente. Mas parece que tem alguma coisa que me puxa. E não vamos demonizar. Não vamos. Vamos olhar a nossa condição humana primeiro. É isso que esse ponto propõe. Olhar o nosso humano, o nosso desejo, a nossa vontade, e vamos tentar conciliar, onde esse projeto é inspirado por Deus, feito por Deus, iluminado por Deus, possa fazer com que o meu humano deseje caminhar comigo. Nós já rezamos, mas sentados mesmo eu convido você a rezar. Vinde, Espírito Santo,
enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Meus queridos, existe uma tentação muito comum: achar que Deus só habita onde tudo está em paz e tudo está em ordem. Jesus já derrubou isso por terra. Eu não vim chamar os justos. Os justos já estão caminhando comigo. Eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam da cura. Eu vim para chamar os pecadores, eu vim para chamar os afastados, eu vim para os doentes. São para esses que eu vim. Deus, outro pensamento: Deus só habita onde tudo está em ordem. Olha como o nosso coração é. Porque isso é pregado para nós. Mas essa é uma teologia que já foi vencida. Essa é uma teologia do Antigo Testamento, que mesmo no Antigo Testamento foi refutada diversas vezes. Deus só habita onde não há ferida. O leproso, o cego, o coxo são abandonados por Deus. E Jesus vai dizer: quem pecou? Foi ele? Aí os discípulos perguntam a Jesus: quem pecou? Foi ele ou os pais? Não foi ele e nem os pais. O que é mais fácil dizer a este indivíduo: teus pecados estão perdoados, ou curá-lo dizendo: levanta-te e anda? Jesus quer romper com essa teologia da retribuição. Isso não é cristão, isso não é católico. Pode pertencer a outra doutrina, sem comentário, com todo respeito, mas não é para nós. E ainda, olha o pensamento da tentação. Deus só está onde não tem contas para pagar, onde não há atenção com os filhos, onde não há desentendimento. Aí a pessoa olha para a própria casa e diz: Deus não habita o meu matrimônio, Deus não está aqui, porque está tudo tão humano. Minha vida, minha casa é um inferno. Será que eu joguei pedra na cruz? Meus queridos, nunca digam isso. Sua casa é morada de Deus. Seu matrimônio é querido por Deus. Somos nós que ainda não terminamos a construção da nossa casa. Não a casa física, mas a casa família. Mas eu já tenho 30 anos, 40 anos, casado 50 anos, tudo bem. Até que a morte os separe, vocês vão estar construindo. Hoje eu preciso dizer com serenidade, com o coração tranquilo: nesse retiro, Deus não vai falar a famílias ideais. Deus não vai falar a famílias perfeitas. Deus está falando da família concreta, família real. Deus fala a sua família com as suas alegrias e as suas dores, com os seus sucessos e os seus fracassos, com as suas luzes e as suas sombras. É aí que Deus está falando. O Papa Francisco, na sua carta Amoris Laetitia, nos recorda que o enfraquecimento da família não é algo que diga respeito a nós. Não é algo que não diga respeito a nós. Diz muita coisa nossa. É coisa séria.
Mas, ao mesmo tempo, ele pede que tenhamos um olhar de fé. Se é sacramento, se é querido por Deus, eu vou brincar aqui e falar como Moisés: Senhor, esta família é tua, não é minha. Eu sou pastor, eu fui dei a bênção, eu dei um conselho, mas quem vai curar, transformar, és tu, Senhor. Como eu gosto dessa frase de Moisés. Nos pede um olhar de fé, um olhar que reconhece Deus presente mesmo nas situações mais complexas, mais difíceis. Eu queria que você pensasse agora numa situação difícil do seu casamento. Às vezes o casal vive bem, mas tem relação complicada com os filhos, tem uma situação complicada com as finanças. Pense nessa realidade. Olha que Deus é. Isso muda tudo quando você coloca Deus em. Porque a família cristã não se define pelas ausências de problemas, ela se define por uma presença. Cristo está no meio de vocês. Essa é a grande verdade. Ele está presente no mundo, Ele está presente na igreja, Ele está presente na comunidade, Ele está presente nesse grupo, Ele está presente na minha casa, Ele está presente no meu casamento, Ele está presente em mim. A Bíblia é um testemunho disso. Deus escolhe Abraão, idoso, sem filhos, para ser pai de uma multidão. Se alguém contasse, alguém humano contasse a Abraão que ele seria pai de uma multidão, ele ia dar risada. Porque era impossível. Mas porque creu, porque acreditou, porque seguiu a vontade de Deus, porque se deixou guiar, porque não se deixou alimentar pelas falas humanas, pelos sentimentos humanos, mas porque confiou em Deus, se tornou pai de uma multidão. Deus chamou Moisés, cheio de limites, para libertar o seu povo. Vai, Moisés, vai salvar o meu povo. Mas eu sou gago, eu matei alguém no Egito, eu estou fugindo até de mim mesmo. Volta para o Egito, Moisés. Vocês vão ouvir nas leituras, na leitura da missa, a primeira leitura, estamos há dias olhando para Davi. Esse Davi é cheio de misérias. Ele matou o esposo da mulher que ele cobiçava. Mandou matar. Porque se ele jogou Urias lá, como boi de piranha, assim fala, Stanislau, boi de piranha, né? Jogou lá na frente da batalha, porque ele queria eliminar o Urias para ficar com a mulher de Urias. Um texto. Olha como a Sagrada Escritura traz humanidade como a nossa. E o próprio Deus, quando vem ao mundo, ele entra numa casa simples. E Nazaré também teve os seus desafios. Você acha que não teve? Meditamos isso no Natal. Teve ameaças, fuga, insegurança, menino perdido no templo. Olha quanta dificuldade teve essa que nós chamamos Sagrada Família. Só que nós, cadê a imagem da Sagrada Família? Traz para mim. Sei que vocês têm. Deixa aqui junto com o casal, a Zélia e o Luiz. Quando nós olhamos para a Sagrada Família, nós corremos um risco muito sério. Também, se nós olharmos para Luiz e Zélia, corremos um risco muito sério, São Luís e Santa Zélia, de colocarmos eles no altar e destituí-los da sua humanidade. Luiz
Luís era apaixonado por Zé, não era verdade? Que história linda de paixão. Quando ela morre, no primeiro momento, ele entra em parafuso. O chão dele fugiu, o porto seguro dele fugiu. E aí, o que ele faz? Opa! A minha vida continua, eu tenho as minhas filhas, fruto da minha relação com Zé. Opa! Aí ele dá uma sacudida, não é? E vai tocar a vida para frente. São Luís e Santa Zé, a Sagrada Família. Quantas vezes José teve que se ausentar de casa para procurar trabalho, para buscar a madeira, para ir fazer os seus projetos, as suas construções, confiando na providência? Quantas vezes? E as contas para pagar? Vocês acham que eles não tinham conta para pagar? Todos os dias descia do céu um saco de trigo, um barril de uva. Era assim que eles viviam? Não. Para de sentar fazendo piada com a Sagrada Família. Não estou fazendo piada. Estou mostrando que eles tiveram que lutar. E Jesus mesmo disse: eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Ele se senta com pecadores. Eu estou falando isso para você se sentir acolhido. Ele entra nas casas complicadas. Zaqueu, desce, Zaqueu. Hoje eu vou entrar na sua casa. Mas está vendo? Jesus vai entrar na casa da Antônia e do Stanislau. Vai entrar na casa da Regiane e do Roberto. Meu Deus, esse mundo vai parar. Não é assim, não? Entrou na casa de Zaqueu. Só que quando Zaqueu se abriu para Deus, o que aconteceu? Houve a conversão. É aqui que poderíamos mais para frente tocar. Aqui que começa a conversão. Começa a transformação. E aqui eu quero tocar também no ponto pastoral. Quantos casais carregam culpas? Culpa por não ser um casal como imaginava. Quem é que na vida de casado, antes havia aquele sonho maravilhoso, dos felizes para sempre, sem nenhum problema, beijinho e abraço todos os dias? Quem é que pensa assim até hoje? Eu não estou desiludindo ninguém, né? Tem casais aqui de 100 anos de casados, mas significa que esse casamento foi se tornando real a cada dia. Foram se descobrindo. Eu fui me descobrindo padre a cada dia. E aqui então nesse ponto em que percebemos casais que carregam culpas por não serem um casal como imaginavam, culpa por não terem o romance de antes. Gente, era tão romântico no começo, não era? Ou não era? Era ou não era? É, né? Só que foi sendo transformado, né? Os primeiros dias, aquela noite maravilhosa, o cheiro do cambol, de não sei o quê. Depois vai sai, tá calor, sabe? Tá lá, afasta um pouco. Ai, que pé frio, Bruno, esse pé em mim, puxa vida. Não é assim no dia a dia? Culpa por terem gritado um com o outro, terem falado algo. Culpa por terem se calado. Houve o constrangimento, houve aquela realidade e se calaram. Culpa por terem desistido em algum momento lá dentro. Eu não aguento mais. Eu vou dar fim a isso. Você já pensou? Não, nem balança a cabeça. Só fica olhando aqui na frente, né? Não olhe de lado. Alguma vez você pensou em desistir?
E Deus está dizendo para você hoje: eu estou aqui por você. Foi por você. Lembra dessa música? Ele está aqui hoje por você, por mim. Santo Agostinho, que viveu essa luta interior, nos ensina que a graça de Deus não começa quando ficamos fortes. Ela começa quando reconhecemos que somos fracos. Porque quando eu reconheço que eu sou fraco, eu começo a pedir ajuda. E quando eu começo a pedir ajuda, quando o casal começa a pedir ajuda, então a graça começa a entrar. Vai ser o tema do Evangelho de hoje. Por isso, meus queridos, não desanime diante das imperfeições. Foi por você que Jesus veio ao mundo. Foi por você que Ele se deixou morrer na cruz. É precisamente pelas e nas suas imperfeições que a luz de Cristo pode brilhar em nós. Agora, eu posso te questionar: o que é fé para você? Porque às vezes a fé vem no costume. Eu não tenho fé, porque eu sou católico, mas não praticante. Então é por tradição, é por hábito social. Uma lista de coisas que a gente faz: missa, casamento na igreja, batizado, casamento, catequese. Mas a fé cristã, meus queridos, é maior, é muito maior que isso. Fé é encontro. Encontro entre duas realidades: eu e Deus. Fé é encontro, é experiência, é entrega. Assim como você encontrou essa pessoa e tem paixão, tem emoção, tem atração, fé é esse sentimento para com Deus. Quando você encontra alguém e há uma sinergia, uma química muito grande entre vocês dois, o mundo à sua volta se transforma. Pode ter tempestade, pode ter as contas para pagar, mas chega no final do dia, eu tenho para quem voltar, eu tenho alguém que está me esperando. E os dois então voltam para casa, não para o ato sexual, mas para o encontro, para o cheiro, para o abraço, para a conversa, para a cumplicidade. Fé é colocar isso na relação com Deus. Só que para nós, Deus se tornou um ente distante. Coloco Ele lá em cima, e eu sou humano, estou andando aqui embaixo. E aí parece que Ele se esqueceu de mim. Não pode ser, meus queridos. Não é assim. Bento XVI disse algo belíssimo: ser cristão não é o resultado de uma decisão ética ou de uma grande ideia. Agora eu vou ser católico porque eu comungo com esse projeto, eu sou favorável à vida, eu sou contra a pena de morte, eu gosto da fidelidade a outra pessoa, eu sou honesto. Alguém pode viver isso sem ser católico. E pode viver tudo isso com mais profundidade. Então, ser cristão não é uma ideia. Ser cristão é aquilo que falávamos na fé. É um encontro com uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. Quando nos encontramos, tudo ganha um novo horizonte, tudo ganha uma nova direção. Fé e conversão. O que é conversão? Conversão. Agora, tapa aqui. Vire adiante. Agora, vire à esquerda. Mas
ir para um lado e para o outro, mas a plaquinha está dizendo, vire para a esquerda, mas eu quero ir para a direita porque eu sou livre. O que vai acontecer se eu virar para a direita porque eu sou livre, mas é proibido? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Acidente. Acidente vai acontecer. Mas não está vindo ninguém. Esse é o problema. Não está vendo ninguém. Ninguém está vendo. Não tem um guarda vendo. O que custa? Eu casei. Sou padre. Sou consagrado. Esse é o meu itinerário. Nem esquerda, nem direita. Aí eu chego. Nossa, que pessoa linda, né? Acabou. Olha o acidente. Ninguém sabe. Ninguém viu. Aconteceu um acidente. Aconteceu. Então, ser cristão, quando Jesus entra na nossa vida, Ele faz nos mudar, faz com que a gente mude a direção. Como é difícil deixar Deus entrar na nossa vida. Sinceramente, levante a mão quem já mudou a direção radicalmente e Jesus está na vida e de vez em quando nunca anda na direção contrária. Levanta a mão. Ninguém vai levantar a mão. Por quê? Porque todos nós erramos. Todos nós erramos. Aqui está, e aqui está o ponto. Fé é quando Deus deixa de ser apenas um tempo e passa a ser uma presença. Quando deixa de ser uma ideia e passa a ser real. Deus não é apenas alguém de quem se fala. A gente conversa, lê a Bíblia, faz oração, fecha. Eu já falei que você não pode deixar essa toalha desse jeito. Eu já falei que nós vamos almoçar na casa da minha mãe esse final de semana, mas eu não aguento mais sua mãe. Ela vai começar de novo com essa implicação? Então Jesus continua a ideia. Não há sinergia, não há comunhão entre o casal. Epa, você fala isso, você não tem sogra. Jesus diz no Evangelho: se alguém me ama, eu e o Pai viremos e faremos nele nossa morada. Jesus não diz: se alguém for perfeito, nós viremos a ele e faremos nele nossa morada. Não é essa a fala dele. Jesus está dizendo: se alguém me ama, a partir do amor eu começo a conversão. Quanto tempo eu vou demorar? Eu não sei. Porque eu tive uma família complicada. Eu tive pais eu tive exemplos que esse é um processo de cura e libertação. Às vezes vai demorar todo o tempo da minha vida. Vai demorar. O bom ladrão foi salvo no segundo tempo da prorrogação, nos últimos segundos. Não é isso? Não foi? Ele estava condenado. O cara ganhou na Mega Sena de final de ano, foi quanto? 1 bilhão. O cara tirou na Mega Sena. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus quer fazer morada. Ele não quer ser visita. Visita é: vamos rezar o terço, e a gente chama todos lá da comunidade Sagrada Família, do grupo Nós Seremos Nossa Carne, seja lá no papel.
avivamento, da equipe de Nossa Senhora, né? Aí a gente chama, vamos rezar o terço. Aí a gente põe uma camisa bonita, né? Põe uma imagem de Nossa Senhora, acende uma vela, todo mundo reza o terço, olha que bonitinho. Termina, vai embora, guarda tudo, pronto. É uma visita. Jesus não quer ser uma visita. Ele quer ser morada. Nós viremos e faremos ali a nossa morada. Quando você leva alguém para morar na sua casa, não muda a rotina da sua vida. Leva a sua sogra para morar com você. Desculpa se eu brinco com a sogra, porque aqui deve ter muitas sogras, né? Leva a sua sogra para morar com você. Muda a rotina da sua casa. O casal tinha liberdade. Ele saía do quarto de cueca com aquele barrigão, e a mulher achava linda aquela barrigona dele. E ele ia na janela, tomava água. Agora a sogra mora na casa dele, vai sair de cueca até a geladeira? Vai sair? Não! Mudou a rotina da casa. Era pecado ele andar de cueca dentro de casa? Não! Ele é um despudorado? Não! Só que agora tem mais gente na casa. Muda a rotina. Quando Jesus entra na nossa vida, também vai mudar a rotina. Não tem mais grito, não tem mais xingamento. Mas eu sou assim, assim como? Está lá no seu, quando você nasceu, você já nasceu xingando. Saiu da barriga da mãe, ô sua desgraçada, você já saiu xingando? Você já saiu xingando? Não. Então você nasceu sabendo xingar? Não. Então você não é assim. Você não é. Ah, eu sou assim. Não. Não. Deus quer entrar na casa, no quarto, na cozinha, na sala, no diálogo do casal, na educação dos filhos, na decisão financeira, na dor escondida, na alegria simples, na solidão que cada um acaba vivendo no dia a dia, porque tem os nossos momentos de solidão. Deus quer entrar. Deus quer ser o seu companheiro quando você se sente tentado a trair. Deus quer partilhar a vida com você como um amigo. Ele quer ser esse amigo a te escutar, te ajudar a tomar uma decisão acertada. Por isso que Ele quer fazer morada. Por isso que muda a rotina do casal. Por isso que Deus não é visita. Deus não pode ser visita. Santo Agostinho vai dizer: tu estavas dentro de mim e eu mesmo estava fora de mim. Eu vivia fora de mim. Porque se eu estivesse dentro de mim, eu ia encontrar a tua presença, porque no ato da criação, Deus soprou uma porção generosa do seu Espírito. Às vezes, Ele está mais em mim do que eu em mim mesmo. Ele está mais em mim. Ele me conhece mais do que eu mesmo me conheço. Mas eu quero fugir de mim, porque se eu me encontrar comigo mesmo, o que vai acontecer? Eu vou ser obrigado a me converter, a mudar de direção. E eu não quero mudar de direção, porque eu sou assim. Antônio disse na coluna: esse é um retiro também de cura e libertação. Às vezes meu pai e minha mãe viveram matrimônio, não matrimônio, viveram um casamento de violência, de abuso, de permissividade. Tudo era permitido na minha casa. Meu pai traía,
Meu pai trazia coisas pornográficas para dentro de casa. Meu pai falava um monte de palavrão. Minha mãe falava mal do meu pai. Os dois brigavam. Isso foi criando cicatrizes em mim. E eu acho que isso é vida a dois. Nesse retiro, até você que é consagrado, é hora de você colocar, expor essa realidade, porque vai ter momento aqui de oração, não vai ter de imposição de mão, sempre tem, não tem? Esse é o momento de pedir a cura daquela mágoa interior. Eu tenho raiva do meu pai porque batia na minha mãe, mas hoje eu continuo traindo, gritando com a minha esposa. Eu sou o meu pai hoje, sem querer, só que eu não me dou conta. Eu não me dou conta. E quando Deus é presença, a casa muda. Não é porque os problemas acabam, somem, mas porque agora nós temos uma direção, nós temos um centro. Nós temos aqui uma dinâmica nova, não é porque não tem mais problemas. Eu continuo com desejo, porque eu vivi muitos anos com o exemplo, o testemunho de que eu sou livre. Eu posso desejar quem eu quiser, passar a mão em quem eu quiser, roubar quem eu quiser. Isso pode ser que esteja incrustado em mim por muito tempo, mas eu não sou isso. Talvez nesse retiro eu vou pedir a Deus que me arranque isso. Talvez não vai tirar as outras coisas. Não é assim, Tiago? Mas eu vou pedir que me arranque isso. E aí vai provocar um buraco, não vai? Quando eu tenho uma praga no jardim, eu tenho que arrancar a praga, tem que às vezes cavar profundo, fica um buraco ali. Eu vou deixar aquele buraco ali. O pós-encontro, esse retiro pode ser a cirurgia, mas eu preciso do tratamento continuar, porque senão não adianta, senão vai dar bicheira, vai ser pior ainda. Eu preciso do pós-encontro, eu preciso do remédio. Eu preciso se deixar cuidar. Preciso. Eu digo isso com carinho. Não basta ter fé na cabeça, minha inteligência, eu sou um homem de fé, eu vivo os mandamentos. Não. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma profundamente. E ao próximo, como a si mesmo. Quando a fé entra no coração, vira a vida. Vira a nossa vida de cabeça para baixo. E ninguém mais vai te entender. As pessoas não vão te entender. Vão achar que você virou teatro, que agora não sai da igreja. A sua família vai questionar que você não dá mais atenção para eles. Mas todas as vezes que você está em casa, sentadinho, ninguém te procura. Quando você está nas crises do seu matrimônio, ninguém estendendo as mãos para você. Você tem que se virar. Agora, porque você encontrou um remédio, você deixou de beber as coisas do mundo, você agora é um abstêmio. Pertence ao AA de Jesus. Todo mundo aparece com um copo de bebida diante de você e ri quando você não quer beber, quando você não quer mais aquela realidade. Hoje, Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Camiseta do encontro, nascereis uma só carne.
pendura um terço no pescoço, põe um escapulário, uma fitinha de consagração, cadeia de Nossa Senhora nos braços. Vamos abrir a porta. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Mas foi uma vassoura atrás da porta. 3 dias, por 3 horas ele demora. Visita é assim, depois de 3 dias, fede. Jesus é visita. O casal caminha, mas daqui a pouco aquela força. Não, vai você, hoje eu não vou não. Estou cansado. Cheguei cansado do trabalho. Aí vai abandonando. Você nunca abriu a porta para Jesus. Meu querido, conversão não é mudar o outro, é se deixar mudar. Não tente mudar sua esposa, seu esposo, mude é você mesmo. É você que tem que mudar, não é ele, não é ela. Mas os dois estão indo nisso. Vai chegar em casa e ele vai dizer, tá vendo? O pai disse que você não tem que me mudar. Realmente, ela não tem que te mudar. Quem é que tem que mudar você? Você mesmo. Eu que tenho que me propor a mudar, não é verdade? Porque se eu não quero, não adianta. Agora vem então uma palavra exigente. Quanto tempo eu tenho? Deu 8h30, né? Mas como nós começamos 15 minutos, né? Eu ainda tenho mais 15. Como sempre, eu não vou dar conta de chegar ao final, mas já dá para saborear, né? Conversão não é mudar o outro, é deixar-se mudar. Agora nós estamos olhando então para essa palavra conversão. E aqui, no contexto do casamento, a tentação é sutil. A gente quer que o outro se converta primeiro. Quantas vezes lá dentro você pensou, se ele mudar, eu mudo. Se ela fosse diferente, eu faria diferente. Se ele fosse mais carinhoso, eu faria isso. Se ela fosse menos dura, menos chata, menos exigente, menos faladeira. Ai, Jesus na causa. Ah, se ele ajudasse mais. Ele acha que é o rei da casa. Ele chega e quer encontrar tudo pronto. Eu não aguento mais. Por que ele não ajuda mais? Ah, se ela compreendesse. Porque eu trabalho o dia inteiro. Porque eu que carrego essa família nas costas. É verdade, os dois trabalham. Está percebendo? Eu quero que o outro mude. E a gente fica esperando a mudança do outro como uma condição para a minha mudança. E ele não muda, eu também não mudo. Eu pago da mesma moeda. E se ele falar alguma coisa, eu vou vomitar na cara dele. Eu vou vomitar. Ai dele se abriu a boca. Ai dela se... Está aqui, ó. Está entalado aqui. Está na ponta da língua. Há muita verdade que eu tenho que eu estou querendo falar para ele e para ela. Não me puxe a língua. Não vem não, que hoje eu não estou com paciência. Às vezes eu não falo, mas a cara expressa. O outro já chega assim. Bom dia, bom dia. Complicado mesmo. Deve ter dormido com a cueca apertada. Está gravando, meu Deus do céu, vai sair isso. E aí, como que acontece? Não muda. Deixa eu ficar mais santo aqui. Meus queridos, conversão não é mudança do outro. A mudança é mudança de mim. É a própria mudança. É deixar Deus mexer comigo no meu orgulho, na minha impaciência, na minha grosseria, na minha frieza, na minha fuga,
na minha mania de controle, na minha falta de escuta, na minha incapacidade de pedir perdão. E aqui eu quero dizer algo que pode salvar muitos casamentos. A paz da casa começa no seu coração. Você está em paz? Então a sua casa vai encontrar a paz em você. Os padres do deserto ensinaram: se alguém deseja e quer a paz, pacifique-se a si mesmo, em primeiro lugar. É você. Porque não adianta querer silêncio externo se eu vivo numa guerra interna. Não adianta pedir ternura se eu não ofereço gentileza. Não adianta pedir diálogo se eu não sei escutar. Então tá, vamos conversar? É conversa, é diálogo, é normal. Aí vamos conversar. Então eu já falei para você. Porque parece que o outro, que aquela que quer falar, virou pai e virou mãe. A gente não casa com o pai e com a mãe da gente. Não casa. A gente casa com a outra pessoa. O respeito que eu tenho para o meu pai, a submissão que eu tenho para o meu pai, não é uma relação que eu vou ter com a minha esposa e com o meu esposo. Está num outro nível, numa outra realidade. Essa pessoa não é meu pai, não é minha mãe. São Francisco de Sales não podia deixar de falar como bom salesiano. Hoje é dia de São João Bosco, mestre da mansidão. Dizia que a santidade no mundo se faz com paciência. Santidade para nós é paciência, doçura e perseverança. E ele ensinava: cuide do seu coração, porque é do coração que sai a qualidade da palavra, do gesto e do olhar. O coração é esse local do ruminar, dos sentimentos, do grande tesouro. Onde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. Então hoje, em vez de perguntar o que o meu esposo, esposa precisa mudar, eu te convido a perguntar: Senhor, o que é que eu preciso mudar em mim? O que é que eu preciso converter em mim? Você tem que se perguntar, você tem que sair daqui hoje com esse projeto. Eu preciso mudar isso em mim. Chega. Senão eu vou entrar aqui no outro ponto. Vou dar esse tempinho de descanso. É 15 minutos, né? 15 minutos, bem vivido, né? Pode ser. Até mesmo para refletir um pouquinho, tomar uma água, vai no banheiro, sem conversar. Tá bom? Vai ser o intervalo do silêncio. Quem conversar com o outro vai virar estátua de sal. Entenderam? Vai, volta, fica aqui um pouquinho meditando, porque eu acho que essa pergunta que perguntamos aqui é importante. Olhando a minha casa, a minha família, o que é que eu preciso converter em mim? E aí nós vamos para a celebração da Eucaristia. Deus abençoe, Deus guarde, Deus cuide, Deus ilumine. Amém. Chefe é ela.